Assim, uma vez atendendo uma pessoa na sala de atendimento, ele falou que tinha vontade de atropelar as pessoas na rua, na calçada. Ai, caramba! E ele tava revoltado com outro padre de outra cidade, e a vontade dele era jogar o carro em cima do outro padre. Daí eu falei assim, meu Deus. O que eu falo pra esse cara? Como é que ele quer jogar o carro em mim? Mas é que ele quer jogar em cima de mim. Constrangedor, isso é perigoso demais. Cara, assim, o padre tem... Cada dia é um novo dia. Cada dia você fala assim... Cara, você já riu da cara de alguém? Não, mas assim, eu fico pensando Não assim... na frente dele. Eu fico pensando assim, mas será que é possível? Não é possível. Tem dia assim que ele fala assim, será que a gente tem um pecado novo pra escutar? Mas daí, de repente, veio uma história assim, eu falei, não... Será que o ser humano chega a esse nível, a esse Eu queria ponto? tanto que ele contasse alguma coisa, Então, é mas que eu não ia falar pode. assim, Não fala o nome. confessionário, ele não pode contar. É isso que eu ia perguntar. Ele não pode falar sobre... Não pode falar sobre. Ah, entendi. Como se nada tivesse acontecido. Caramba, isso Cara, e como que você vê o povo na rua depois? Não, assim, isso é uma Como que questão você que o padre atravessa- também tem que ser formado. Como que você atravessa numa faixa de Mesma coisa- pedestre por esse cara aí? Normal. Eu tenho que olhar pra pessoa enquanto uma Deixa pessoa ele, deixa ele normal. mais rápido. Não, mas fala assim, ó, o cara tá vindo lá, Jesus, protege, corre. Pega na mão das velhas, sai O problema correndo. é que ele falou que iria até na calçada, né? Então, Eu lascou. queria passar em cima do padre na calçada. Cara, Caramba. que difícil, né, mano? E- São os ossos do ofício. Nossa, mas ouvir isso deve dar um trauma, um medo, não sei. Isso tem que saber lidar com a situação, né? Porque se você não lida, daí você acaba até ficando paranoico, né? E não, você tem que ser formado... Poxa, isso é um caso esporádico, aconteceu isso. A maioria, 99,9%, não vai aparecer uma pessoa querendo jogar o carro em cima de você. Pode ficar tranquilo. E, Nem te jogar do pau. e referente ao confessionário, por exemplo, é comum realmente? Muitas pessoas vão ao confessionário ou é mais retraído? São as duas situações. O confessionário é a orientação espiritual, né? Um conselho, uma partilha de vida, e também tem o sacramento da confissão, da reconciliação, né? As pessoas procuram tanto para se confessar como para pedir conselhos, né? Você procuram muito? Sim, procuram muito. Entendi. Muito. E eu já vi em filmes assim, por exemplo, a pessoa cometeu certo pecado, faz tantas orações, tantas Ave Marias. É uma enfim. penitência. Isso realmente acontece dessa forma. Assim, o sacramento da reconciliação, ele tem um esquema, assim. Primeiro, assim, eu tenho que estar arrependido do meu pecado. Não adianta eu ir lá confessar se eu não estiver arrependido, né? Uhum. É a mesma coisa eu brigar com alguém, ofender alguém e ir lá de boca pra fora, me perdoa, não vai adiantar nada. Então eu tenho que estar verdadeiramente arrependido. Segundo, eu tenho que daí confessar. O que é a confissão? É falar, olha, eu pequei, eu errei, eu fiz isso e quero mudar de vida. Então é o arrependimento, a confissão, o propósito de corrigir, por exemplo, assim, eu roubei. Tá, Certo. tem que restituir o dano, não tem? Sim. Então, me arrependo, me confesso, restituo o dano e o propósito de não pecar mais. Então, por exemplo, se a pessoa roubou... E por fim, daí, o que é a penitência? A penitência é uma forma como você pegar assim, ó, eu cometi um crime. Nossa, que xícara bonita, eu vou lá e furto essa xícara. Depois que se eu for pego, o que vai acontecer? Eu vou devolver a xícara, não vou? Um carro, entendi. roubei o carro, devolver o carro, mas mesmo assim eu vou preso? Vou preso. Por que eu vou preso? Pra uma pena que eu cumpro para que ali eu me ressocialize. Então, o que é a penitência? É restituir o dano cometido, entende? Se não me engano, na Bíblia até tem a questão de obedecer a lei dos homens perante a lei de Deus, ou algo assim. Isso, né? exatamente. Obedecer a lei de Então, Deus assim, e a lei dos homens. Ele se confessar não o livra de ter que pagar por esse... Eu como padre não posso falar assim, ó, vai lá, devolve. Vai lá, você roubou, você tem que Só devolver. Eu aconselho. vou falar, olha, você deve... O certo seria... Você tem que restituir o dano cometido. Uhum. Então, minha orientação sempre é falar, porque o sacramento, você quer ser realmente absolvido dos seus pecados, então restitua o dano cometido proporcionalmente. E porque tem pecados que passou já 10, 15, 20 anos, não tem mais como restituir aquilo lá, mas proporcionalmente àquilo que você cometeu. Talvez não com aquela mesma pessoa, Exatamente mas... isso, entendi. exatamente isso. E cumpra a penitência imposta pra justamente assim, para você ter a justa pena daquilo que cometeu, né? E tem aquelas paradas que fala
Um exemplo assim, eu fiz tal coisa, aí você determina alguma coisa que o cara vai A fazer. penitência é isso que a gente tá muito falando, diferente. né? Mas um exemplo, não, mas eu digo assim, Tantas orações, da onde que vem pra você, tipo um exemplo assim, da Assim, onde ó, que por você exemplo, sabe assim, o quanto ó, que é isso? Você A roubou. referência. A referência. Você roubou R$1.000 há 10 anos atrás. Então, hoje em dia, você roubou de quem? Foi de fulano de tal lá. Então, o correto é você restituir aquela pessoa daquilo Mas se chegar na pessoa e falar, você não Você sabe. precisa falar, mas vai lá, restitui o dano. Mas não tem mais como aquela pessoa. Então, você vai pegar R$1.000 e vai Uma caridade, por exemplo. empreender numa obra de caridade. Entendi. Vai assistir uma família necessitada. Então, a penitência sempre será proporcional ao pecado cometido. Mas não tem nada a ver com... Porque assim, o que a gente ouve falar assim, vulgarmente falando, tem a questão das orações também. Ora, tanto isso, assim, tanto eu daquilo. particularmente como Padre Bruno, eu acho que isso... rezar é a obrigação de cada cristão, né? Então, quando uma pessoa me procura, sempre, ao final de tudo, o meu conselho, a penitência imposta é para tentar restituir e corrigir o dano cometido. Então, rezar, eu acho que é muito assim, reza um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Não, mas que penitência que é essa?